Saudação, gente bonita. Hoje eu resolvi explicar a Índia. E a gente vai tentar explicar a enorme diversidade humana do subcontinente indiano. A partir de algumas premissas. Os povos que originalmente habitavam lá, negroides, drávidas e mon Khmer, e depois como povos de origem mais mongólica chegaram do norte e populações de pele mais clara vieram do oeste. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a humanidade saiu da África várias vezes, 130 mil, 110 mil, 100 mil anos atrás. Mas em nenhuma dessas saídas ela deixou descendentes, certo? Chegou até a China. Existem restos de Homo sapiens sapiens na China com idade de 110 mil anos. Só que não deixou descendente vivo. Então sair da África é uma coisa, se estabelecer fora da África é outra muito diferente. Mas, tendo isso por base, a primeira vez que a humanidade conseguiu se estabelecer fora da África foi alguma coisa entre 70 e 75 mil anos atrás. Na Península Arábica, em primeiro lugar, e no subcontinente indiano, em segundo lugar. A presença da humanidade no subcontinente indiano é muito mais antiga que 70 mil anos, porque existiam outras espécies humanas vivendo lá. O Homo erectus, certamente, perfeito? Mas o Homo sapiens sapiens chegou lá 70 mil anos atrás. E o fato da Índia ter sido um dos primeiros lugares fora da África a ter populações humanas ajuda a explicar a enorme diversidade etnolinguística que existe no subcontinente. Só na Índia estima-se que sejam falados mais de 1.250 idiomas, de vários grupos etnolinguísticos diferentes. Os principais são os drávidas no sul, pouco menos de 300 milhões, os indo-arianos no norte, cerca de 1 bilhão, populações tibeto-burmesas no extremo norte e austroasiáticas em pontos isolados do centro-noroeste do continente. No Neolítico, a região já era bastante habitada, porque o clima então favorável, solo fértil, a vegetação abundante, uma fauna ampla e diversificada, acabou favorecendo a ocupação do continente. Estima-se que por volta de 9 mil anos atrás, começa a surgir as primeiras civilizações. Mas antes vamos mostrar esses componentes étnicos. Os drávidas são como você vê, eles têm a pele escura, mas o cabelo liso ou ondulado. Originalmente, é mais provável que fossem eles que habitassem todo o subcontinente indiano, certo? Então a população, muito provavelmente original do subcontinente indiano, inclusive a população que provavelmente fundou a civilização do Vale do Indus, ou civilização Harapiana, era drávida. Então as pessoas se pareciam como essas aqui. Na verdade, eles até têm um link provável com os elamitas, mas o fato, gente, é que 9 mil anos atrás só existia um povo branco na Terra. Todos os outros eram negroides. Por falar em negroides, outra população com mais de 50 mil anos na Índia são a dos negritos, especialmente os habitantes das Ilhas Andaman, certo? Eles residem naquela região há pelo menos 50 mil anos. É o que a evidência genética mostra. As Ilhas Andaman são um grupo, Andaman e Nicobar, são um grupo de ilhas no extremo leste do Golfo de Bengala, onde ainda existem essas populações relictas. Isso que você está vendo são austroasiáticos, especialmente povos do tipo Munda. Eles habitam numa pequena faixa situada no centro-leste, um pouco a norte, junto à fronteira com o Bangladesh da Índia. E eles também existem lá há pelo menos 30 mil anos. Então, foi a primeira população não dravídica a chegar no subcontinente indiano. O que vocês vão ver agora são pessoas do Sikkim, pessoas tibeto-burmesas, vindos mais do norte da Ásia. Eles habitam o extremo norte da Índia, são população de origem tibetana, há pelo menos 15 mil anos. Esses aqui são habitantes do reino do Sikkim, um reino tibetano que era independente e resolveu se juntar à Índia nos anos 1970.
Isso aqui são indo-arianos. Essas pessoas têm origem, como o próprio nome diz, ariana, e vieram do Planalto iraniano e antes disso da estepe do sudeste da Rússia, em algum momento há cerca de 3.700 anos. Eles foram a civilização que empurraram os Drávidas principalmente na direção do sul. Esses que vocês estão vendo são Kalash, o primeiro povo branco da Terra. Não foram europeus, não foram asiáticos, os Kalash, que vivem hoje principalmente na fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Esse foi o primeiro branco da história humana. Bom, o que nós estamos falando, principalmente relativo à história, genética, essas coisas, é referendado cientificamente. Por que nós estamos mostrando a civilização do Vale do Indo? Ignore essa data. Hoje sabe-se que ela não começou 4.600 anos atrás, mas provavelmente tão tarde quanto 7.000 anos atrás. Então, essa data estando correta, ela, junto com os sumérios, são a mais antiga civilização da Terra. Era uma civilização que aproveitava um período particularmente úmido e já praticava agricultura em todo o vale do rio Indus, maior parte do Paquistão, mas também em territórios indianos. Eles tinham uma arquitetura única, extremamente desenvolvida, uma sociedade de classes, né? Já identificaram pelo menos 35 classes sociais diferentes, e marcadores genéticos esclareceram a dúvida antiga, se eles tinham origem ariana ou origem dravídica. A marcação genética demonstrou que a origem deles era dravídica, ou seja, eram povos de pele negra e cabelos escorridos. Aqui está a matéria baseada numa pesquisa publicada na Science, dizendo que eles têm pelo menos 8.000 anos. E o início mesmo dos primórdios da civilização, 9.000. O que demonstra que a cultura que deu origem ao hinduísmo, o hinduísmo é a religião mais antiga da Terra, as origens do hinduísmo remontam à civilização do Vale do Indus. Lembrando que hinduísmo é um nome recente, um nome bem recente. Tem o que? Uns 800 anos, 900 no máximo. Perfeito? Mas as práticas religiosas que levaram ao que hoje a gente chama de hinduísmo são muito mais antigas, tem entre 8 e 9.000 anos. O que faz do hinduísmo, mas de longe, muito de longe, das grandes religiões, a mais antiga que existe nesse planeta. Ela é pelo menos 4.000 anos mais antiga do que o judaísmo e 6.000 anos mais antiga do que o cristianismo. Perfeito? Bom, esse mapa a seguir mostra as invasões védicas, cerca de 400 anos depois da decadência da civilização do Vale do Indus, que aconteceu por conta da mudança climática. Povos, tribos indo-arianas, arianas no caso, né, invadiram a região do subcontinente. E de início, pequenos principados, que acabaram evoluindo, alguns para repúblicas, outros para grandes reinos, começaram a se estabelecer. Alexandre Magno invadiu aquela região no fim do quarto século antes da Era Comum, né? Criando o Império Indocita, que depois foi substituído pelo Império Maurya, e a partir daí Império Gupta, e foram surgindo vários impérios até resultar no Império Mogul. Então, a vida política do subcontinente indiano sempre foi muito agitada. E é importante dizer que nunca houve na história, antes dos britânicos, um país chamado Índia, certo? Como a diversidade genética era muito grande, a diversidade cultural era muito grande, a Índia sempre foi palco de grandes culturas e civilizações, mas assim como a Grécia nunca foi de fato unificada até os britânicos. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo.